Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de matemática. Eu vou explicar para vocês fração decimal e número decimal. Pegue o livro aí da página 169 e acompanhe a leitura e a explicação comigo. Vamos lá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar a página aí para vocês. 169, unidade 12. Fração decimal e números decimais. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o brasileiro Arthur Zanetti ganhou a medalha de prata nas argolas com 15.766 pontos. O número 15.766, representado com vírgula, é chamado de número decimal. Veja, nós conhecemos os números sempre representado com ponto, né? Significa que o número ele é natural, normal. Quando eu vejo um número representado com vírgula, esse número é chamado de número decimal. Esse tipo de número, assim como as frações, é usado para indicar partes menores que o inteiro. Então, observe a figura aí. Vocês já conhecem fração, já estudaram vários tipos de frações. Então, essa figura está representando a fração 2/10, ok? As frações que têm denominador 10, 100 ou 1000 são chamadas de frações decimais e podem ser escritas na forma de números decimais, certo? Então, vamos agora observar aqui na lousa. Deixa eu arrumar aqui para vocês, tá? Vamos lá, ó. Fração decimal e números decimais. As frações que têm denominador 10, 100 ou 1000 são chamadas de frações decimais e podem ser escritas em números decimais. Então, veja, frações decimais podem ser escritas em números decimais. Necessariamente eu não preciso só escrever na forma de fração. Eu posso escrever na forma de número decimal e a gente vai ver isso agora. Então, veja, eu tenho aqui uma fração, vou abaixar um pouquinho aqui, vamos lá. Eu tenho aqui uma fração 2/10, certo? Então, veja bem, eu coloquei aqui, ó, fração decimal. Todo mundo já sabe que isso é uma fração e ela é 2/10. Veja que o denominador dela, a parte de baixo dela, como vocês já sabem, vem aqui como o número 10, por isso fração decimal, tá? Eu tenho aqui em cima o número 2, que é o meu inteiro. E o meu denominador aqui embaixo é 10. Então, veja, eu tenho essa fração 2/10 e se eu quiser escrevê-la em números decimais, eu vou escrever aí 0,2. Mas por que, professora, eu vou escrever 0,2? Veja, estou trabalhando com fração decimal. Eu tenho aqui no meu denominador o 10. O que eu vou fazer para escrever isso em números decimais? Eu tenho um 0 aqui que eu vou trazer para cá. Vou colocar uma vírgula e o meu inteiro eu trouxe para cá, ok? Depois da vírgula, veja que eu tenho somente uma casa, eu chamo de uma casa decimal, tá? Ó, depois da vírgula, eu tenho, vou até fazer essa vírgula aqui mais bonitinha. Depois da vírgula, eu tenho uma casa decimal. E eu tenho aqui no meu numerador somente
somente um zero, tá? Então, se eu estiver trabalhando com fração decimal, eu sempre vou ter um zero aqui, ou seja, trabalhando com décimos, tá? Se eu estiver trabalhando aqui com décimos, eu tenho um zero aqui. Logo, depois da vírgula, eu vou ter sempre somente uma casa decimal. Então, conforme o número de zeros, é o número de casas que eu vou ter depois da minha vírgula e onde eu coloco o meu inteiro ou parte do inteiro. Continuando aqui embaixo, vou tentar virar aqui mais um pouquinho, acho que deu. Vamos lá. Continuando aqui embaixo, eu tenho um décimo. Veja, aqui embaixo eu tenho um décimo. Então, o zero veio para cá, coloquei a vírgula e o meu 1 veio para cá. Importante saber o quê? Porque depois a gente pode trabalhar com inteiros maior. Importante saber o quê? Se eu estou trabalhando com décimos aqui no meu denominador, então sempre eu vou ter somente uma casa depois da vírgula. Por que que eu vou ter uma casa só depois da vírgula? Se eu tô trabalhando com décimos, com 10 no meu denominador, porque eu tenho somente um zero, tá? E aqui embaixo eu tenho um outro exemplo que é 10 décimos. 10 décimos vai ser sempre um inteiro. Então, vou continuar agora aqui com a leitura do livro, tá? E a gente vai entendendo aos pouquinhos. Todo conteúdo novo, no começo, ele causa um estranhamento, mas depois a gente vai entendendo ele com calma e conforme também nós vamos fazendo os exercícios, né? Na página 170, acompanha aí comigo, ó. Então, eu tenho mais um exemplo com figura, né? Cada 10 décimos formam um inteiro. Muito bem. E tem aí o exemplo do 1 décimo que vocês acabaram de ver na lousa, ok? Então, veja, toda vez que eu tenho um número que ele vem com vírgula para mim, esse número é um número decimal. E ele sempre vai estar mostrando para mim partes de um inteiro, né? Ou o inteiro e suas partes, ok? Eu vou apagar aqui e vou mostrar uma coisinha aqui, alguns números decimais para vocês aqui. Porque a gente ficou aqui só com os décimos, então eu vou colocar aqui agora para vocês com alguns números decimais aqui, só um número decimal para vocês verem. Vou voltar aqui na lousinha um pouquinho, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 0,4. Então, eu digo que esse número aí, ele é 4 décimos. Por que décimos? Porque eu tenho um zero aqui, que significa que eu tô trabalhando com a fração 4 décimos. Significa que eu tenho um denominador aqui que é 10, tá? Então, esse zero aqui e esse 4 aqui, uma casinha só depois da vírgula, me indica que eu estou trabalhando com décimos. Tenho uma casa só depois da vírgula, porque tenho também aqui somente um zero. E eu leio esse número aqui, 4 décimos, né? Como já escrevi aqui em cima. 4 décimos. Ok. Era isso que eu ia falar, lembrei agora. Por que décimos também?
Porque eu estou trabalhando com uma fração onde o meu denominador é 10 e porque esse número aqui, ele não tem inteiro. Tudo que vem depois da vírgula, eu também chamo de décimos. Então, esse número, ele é 4 décimos, porque ele vem de uma fração, tá? 4 décimos, porque eu estou trabalhando com 10 no meu denominador, porque só tem um zero aqui, então eu só tenho uma casa decimal no meu número decimal, tá? E eu chamo também de décimos, 4 décimos, porque veja, não tem inteiro. Esse lugar aqui do número é o lugar dos décimos, por isso que eu leio 4 décimos. Se eu tivesse um número aqui, eu tinha a parte do inteiro. Vamos ver, vamos supor que eu tivesse aqui 1,8. 1,8. Esse 8 aqui, ele faz parte dos décimos. Ou seja, ele é menos que um inteiro. E este aqui sim, essa parte aqui, ela é do inteiro da fração, ela representa o inteiro da fração, tá? Depois a gente vai ver isso aqui com mais calma, ok? Nós sabemos que o inteiro da minha fração nós sabemos que o inteiro da nossa fração representa o total. E os décimos, a parte que eu uso da minha fração, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos ficar aqui nos décimos. Logo mais, eu vou explicar para vocês os centésimos e os milésimos. Quando nós fecharmos, nós vamos entender um pouquinho melhor tudo, ok? Então, agora nós vamos para os centésimos. Então, falando dos centésimos, eu pulei aí no nosso livro agora para a página 187. Eu pulei aí algumas páginas e tô indo aí para os centésimos, para nós entendermos melhor os décimos, os centésimos e os milésimos. Muito bem, acompanhe a leitura aí comigo. Ao dividirmos o quadrado a seguir em 100 partes iguais, cada uma dessas partes representará um centésimo desse quadrado. Então, veja aí, ó, nós já conhecemos o material dourado. Isso aqui é uma parte do material dourado ou um quadrado com 100 partes iguaizinhas. Porém, nós estudamos em fração que eu tenho 100 partes aí inteiras, então o meu inteiro é 100 e eu tô usando só uma parte, ou seja, só um quadradinho, tá? Por isso eu tenho aí a fração 1/100º, porque eu usei uma parte de 100, como vocês já viram anteriormente. Muito bem, então eu tenho uma fração aí que eu chamo também fração decimal e eu tenho aí um centésimo. Cada centésimos formam um inteiro. Vamos ver aqui na lousinha agora. Vamos ver aqui. Dá uma arrumadinha aqui, vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma fração decimal. Essa fração decimal, ela é 1/100º. Então, essa daqui é a minha fração decimal. Eu tenho aí 1/100º. Só que eu quero pegar essa fração decimal e escrever em números decimais. Não quero escrever em fração. Como que eu faço isso? Eu vou pegar os meus 2 zeros e vou trazer para cá. Porém, né, eu vou até apagar e vou escrever aqui de novo, ó.
Então, eu tenho aí uma fração decimal, um centésimo, e eu quero e preciso escrever em números decimais. O que eu vou fazer? Como fazer isso? Eu tenho 2 zeros aqui, porque embora eu fale que eu tenho uma fração decimal, eu estou trabalhando agora com centésimos, com o número 100. Se eu tenho 2 zeros aqui, eu vou trazer os dois para cá. E eu vou pegar o meu 1, que é a parte que eu usei do meu inteiro, e vou trazer para cá. Então, eu estou transformando uma fração em número decimal. Se é número decimal, eu expliquei que tem que ter vírgula. Porque se eu ler esse número aqui, ó, 0,01, nada mais é que o número 1. Porque em números naturais, esses zeros aqui à esquerda nem conta. Então, que número eu tenho aí? 1. Eu tenho um número natural, que é o 1. Mas eu quero números decimais. Para ser número decimal, tem que ter vírgula. Bom, se eu tenho 2 zeros aqui, certo? Eu vou contar 2 casinhas. 1, 2. E vou pôr a minha vírgula. E aí, esse número decimal aqui, 0,01, é a mesma coisa que a fração 1 centésimo. É a mesma coisa, tá? Tanto que eu leio da mesma forma. Aqui eu falo 1 centésimo, mas eu tô vendo que é uma fração, né? Eu conheço fração, já aprendi fração em matemática. Mas quando eu falo 1 centésimo aqui, eu estou falando de um número decimal que é representado por vírgula. Todo número decimal é representado por vírgula, tá? Então, é o mesmo raciocínio do que eu estava explicando com o número 10 aqui embaixo. O número 10, eu tenho uma casa decimal. O número, depois da vírgula. O número 100, eu tenho, ó, 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Então, é a quantidade de zero que eu vou contar para colocar a minha vírgulazinha e fazer o meu número decimal, ok? E aqui embaixo eu coloquei 100 centésimos, que vai ser um inteiro, ok? Vamos continuar agora e eu vou explicar para vocês os milésimos, tá? Para a gente fechar um raciocínio das frações. Eu vou trazer agora os milésimos e a página que nós vamos abrir para acompanhar a leitura. Então, vamos lá. Abre o seu livro agora na página 196, tá? E vamos lá para os milésimos. Acompanhe aí a leitura comigo. Vamos retomar o material dourado. Para exemplificar o que significa um milésimo, veja a figura a seguir. A figura está dividida em 1000 partes iguais, ou seja, ela é formada por 1000 cubinhos. Desta forma, podemos dizer que cada cubinho representa um milésimo do cubo. Então, veja, já aprendemos fração e já conhecemos o material dourado. Então, nós sabemos que aqui nessa figura nós temos 1000 cubinhos, 1000 quadradinhos, mas veja, eu estou usando só um. Por isso, eu tenho aqui embaixo um milésimo, certo? Então, veja, vou mostrar aqui na lousa agora para vocês. Deixa eu dar uma baixadinha e já fica tudo na lousa. Vamos lá, vou mostrar na lousa agora para vocês. Eu tenho aqui, ó, os milésimos. Então, eu tenho uma fração que eu chamo também, tá, gente, de fração decimal. Eu tenho uma fração aí que é 1
milésimo. Porém, eu não quero escrever em fração. Eu quero transformar a minha fração em números decimais. Então, eu tenho que pegar essa fração, transformar em números decimais, não esquecendo da vírgula, porque não existe um número decimal sem vírgula. Então, o que eu vou fazer aí agora? Eu vou pegar esses 3 zerinhos aqui, ó. Deixa eu mudar a caneta. Minha caneta tá muito ruim. Vou pegar a verde mesmo. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3 zeros. Peguei esses zeros aqui, trouxe todos para cá. 1, 2, 3. Trouxe todos para cá. E eu vou pegar esse 1 também e vou trazer para cá. Muito bem. Agora, eu preciso colocar a vírgula para fazer com que esse número fique decimal. Senão, como eu já havia dito, ele é só um 1. Eu olhando ele aqui, ele é um 1. Esses zeros à esquerda nem conta. Então, ele é 1. E eu preciso colocar a vírgula. E como eu vou fazer? Como eu fiz nos outros, o mesmo raciocínio. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, vai ser a quantidade de casas que eu vou contar e pôr a minha vírgula. 1, 2, 3. E coloquei a minha vírgula aqui. E aí, eu tenho 0,001. Que é a mesma coisa que a fração 1 milésimo, ok? Só que aqui eu tenho 1 milésimo escrito na forma de fração e aqui eu tenho 1 milésimo escrito em números decimais, ok? Veja, coloquei aqui, ó. 3 casas decimais, são as casas que eu vou contar para colocar os zeros, porque eu tenho 3 zeros aqui no meu denominador da fração, ok? Então, 1000 milésimos igual a 1 inteiro. Veja, nesse vídeo eu falei para vocês décimos, centésimos, milésimos. E eu sempre tô falando para vocês que quando a gente analisa os títulos, as palavras, a gente já tem uma ideia do que se trata. Então, décimos vem do denominador 10. Centésimos, né? Olha a palavra centésimos vem de 100. Centésimos vem de 100, tá? Centésimos. Então, é o meu denominador na fração que é 100. E milésimos, ó, milésimos vem de 1000, né? Então, é quando o meu denominador na fração é 1000, tá? Então, vou aqui apagar agora e só colocar mais um exemplozinho para vocês aí verem os 3 juntos agora, tá? Os décimos, os centésimos e os milésimos, ok? Então, vamos lá. Eu tenho os décimos, ok? Décimos vem de 10. Então, significa que eu tenho uma fração decimal onde o meu denominador, ou seja, a parte de baixo da minha fração, é 10. Então, eu vou ter aqui um décimo, por exemplo, tá? Eu posso ter outros números, gente, tanto em cima como embaixo. Mas nós vamos ver isso mais pra frente nos exercícios, ok? Então, eu tenho aí, ó, um décimo e eu tenho essa fração decimal e eu quero escrevê-la em números decimais. Então, 0,1, certo? Por quê? Retomando, porque se eu tenho um zero, eu vou ter uma casa decimal depois da vírgula, ok? Então, eu tenho aqui uma outra fração que eu chamo de fração decimal também, embora eu esteja trabalhando com o número 100 no denominador.
Então, eu tenho uma fração aqui, 2. 1 centésimo. Pode ser 1 centésimo. Eu tenho a fração aí, tá? E eu vou escrever o número decimal dessa fração como? Coloco os 2 zeros aqui, coloco o número 1 aqui, conforme eu expliquei. E para eu colocar a minha vírgula, para eu transformar essa fração decimal em números decimais, eu vou contar a quantidade de zero. Eu tenho 2 aqui, 1, 2 casas e coloquei a minha vírgula, tá? E agora aqui eu vou colocar a fração decimal 1 milésimo. E eu quero escrevê-la em números decimais, então eu vou colocar os meus 3 zerinhos aqui e eu vou colocar o meu número 1 aqui. E se eu tenho 3 zeros, eu vou contar 3 casas. 1, 2, 3 e coloquei a minha vírgula. Então, o que eu faço? O que eu tô fazendo aqui? Transformando fração decimal em número decimal, tá? Usando como denominadores 10, 100 e 1000, tá? Então, de fração decimal, eu passei, né, ó, igual a número decimal, tá? A número igual a número decimal, ok? Espero que esteja, por enquanto, né, sido tudo bem entendido aí por vocês. E agora nós vamos fazer os exercícios do livro. E quando nós fizermos os exercícios do livro e tirarmos as dúvidas, a gente vai também entendendo aos pouquinhos o conteúdo completo, tá? De transformar fração decimal em números decimais com outros denominadores também, ok? Então, um beijo para vocês e até já já!